Olá a todas! Hoje vamos falar sobre um assunto muito delicado e essencial no trabalho das doulas e da humanização do parto. Se trata de ética. O que é ética, em primeiro lugar? Ética é uma visão da vida, né? Não é simplesmente um comportamento. Aquilo faz parte do âmbito que se chama moral. A moral é ter comportamentos de acordo com determinadas regras, determinadas normas sociais. A ética, ela está composta por princípios norteadores. Portanto, a ética, na realidade, é um ramo da filosofia. Quando a gente pensa em ética, a gente está pensando num quadro grande, né? Aí, depois desse quadro maior, de quais são os princípios da vida, de quais são as direções, os nortes, na relação com os outros, é que aí depois derivamos os comportamentos concretos em cada situação, que forma o campo da moral, né? Quando a pessoa diz a pessoa não tem moral, a pessoa não tem um comportamento que é compatível ou congruente com aquilo que ela fala e que ela prega. Eu vou convidar a Raquel para conversar comigo sobre esse assunto. Como disse, ética é essencial e, ao mesmo tempo, é uma das coisas que eu acho que menos se fala, que é mais complicada de se lidar, porque a gente vive numa sociedade que não é ética. Oi, Raquel. Oi, Adriana, tudo bem? Tudo. E você? Tudo bem também. Então, a gente vai falar desse tema. A Raquel estuda filosofia, eu também sou formada em filosofia, então eu estava dizendo que ética tem uma dimensão filosófica antes de ser uma coisa social do dia a dia. E hoje a gente vai falar da ética da doula e do porquê isso é tão importante, né? Exatamente. Até porque, assim, o que seria a ética da doula, né? O que seria a palavra ética, assim, era interessante a gente ver um pouco da origem dessa palavra, né, Adriana? Uhum. É. A palavra ética vem de ethos, né? Você fez a tua pesquisa, fala aí. Está relacionada, assim, a um comportamento, né? Qual é o comportamento ideal numa coletividade, né? Sim, Numa sim. sociedade. Mas ela está antes, para entender isso na prática, a gente tem que ter valores norteadores, que é o que eu estava falando antes. É. Os valores norteadores. Então, que é essencial na humanização do parto, porque ela tem valores norteadores, né? Que são o respeito à gestante e ao bebê, que são o empoderamento, quer dizer, respeito implica que a mulher tem que ser ouvida, ela sabe alguma coisa, significa que a gente está querendo sair do paradigma médico, em que o médico quem sabe mais, quem sabe, aliás, tudo, quem decide e quem manipula. Normal, manipulação básica, cotidiana, que todo mundo faz, vive, enfim, né? Então, humanização do parto tem um norte. Agora, a questão é complexa aqui, porque, bom, por onde começamos? Porque tem muita coisa para falar e eu quero saber por onde a gente começa. Você tem alguma ideia? Você tem alguma pergunta para começar? Eu tenho. Porque, assim, se a ética diz respeito a valores norteadores, eu entendo que hoje a ética em relação aos valores sociais, por exemplo, eu posso entender que vamos supor que eu fosse uma doula, então eu preciso respeitar a vontade ou a vontade da parturiente, que é não sentir dor. Isso pode se tornar um coletivo, um pensamento coletivo, que não é bom sentir dor. Claro, por isso que se faziam cesáreas. E aí, até que ponto, né? Até que ponto seria a ética da doula em querer, por exemplo, mostrar que esse não é o caminho, né? Assim, lutar para uma coisa que para ela é natural e que para a sociedade não é. Ou não se tornou, ficou distorcido, entende? Aí tem um discurso que precede a falar da dor. Tem um discurso que precede, que então, é como se fossem realmente várias caixinhas, uma dentro da outra, quer dizer, vários âmbitos, um dentro do outro. Então, a gente chega na dor
porque a gente aborda o parto de um outro lugar. É essa que começa a história. Eu acho a mulher, e aí a gente vai abordar isso como doulas, como educadora perinatais, eu mesma como psicanalista tento fazer isso, porque a gente precisa explicar. Então, a humanização nasce com essa ideia. Uma das ideias, né, principais é que a gente tem que explicar para a mulher o que é o parto fisiológico, o que é a dor fisiológica, por que a dor fisiológica acontece, por que ela é importante e como que ela acontece, inclusive, durante o parto, que não é uma dor patológica. Então, a gente explica isso. A mulher que vai buscar uma doula, ela tem alguma visão disso, ela está buscando alguma coisa, ela não está completamente assim, ela não é como uma mulher que vai no obstetra do plano e pronto, né? Ela está buscando, então ela quer entender. Agora, a doula cabe explicar e cabe entender, abraçar o mundo também, de alguma forma, da mulher, né? A compreender como que ela vê a coisa. E aí entra a componente psicológica e social, né? Mas que vira psicológica da mulher. Porque o que a gente viu são doulas que insistem, né? Insistem, que fazem a cabeça da mulher, porque é o caminho mais fácil, porque é o caminho de quem não entende nada de psicologia e, na verdade, não está respeitando a mulher. Eu entendo que seja uma situação delicada, tanto é que, por exemplo, eu não me meto a tentar explicar para uma mulher que eu vejo que está amamentando com uma mamadeira um bebê, né? É claro, não é uma mulher que eu conheço, uma mulher assim, eu não me atrevo. Por quê? Porque eu, Adriana, sei que isso faz ferver o meu sangue. Eu acho horrível isso. E eu não conheço a mulher, eu não tenho vínculo nenhum com a mulher. Por que ela deveria me dar razão? Aí, se eu vou falar para ela, se eu pudesse falar para ela sobre a importância da amamentação, blá, 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 a minha fala poderia estar marcada por emoções que eu não posso passar para a mulher. Não posso. Por isso que é importante o trabalho de autoconhecimento da doula. Eu não posso passar isso para ela, porque todos nós e cada uma de vocês, doula, sabe perfeitamente isso no dia a dia da vida, que se alguém tenta te impor qualquer coisa, se você fareja, a menos que você não seja uma personalidade mais passiva, submissa, mas se você farejar a intenção do outro de impor uma ideia dele, mesmo que seja a ideia para ganhar $1 milhão amanhã, você vai recuar. É uma reação, e infelizmente, se fosse para ganhar $1 milhão, você ia acabar provavelmente acatar. Mas a amamentação ou o parto natural, tem que superar obstáculos que são culturais e sociais, de muito tempo. Então, a gente não tem como resolver isso numa conversinha sobre fisiologia do parto. Isso daqui é o ABC, a gente está no jardim de infância, tá? Está no pré. No pré, saber sobre a fisiologia do parto e da amamentação, no caso, de todo o processo e tal, é o pré da humanização. Como a gente entrega isso para a mulher, como a gente leva adiante isso, é o grande X da meada. E aí que entra a questão da ética. Porque, exatamente. Porque a doula, ela é um ser humano que está escolhendo um caminho, qualquer que seja, porque ela também tem que ganhar dinheiro. E a questão da doula está atrelada a essa mística, entre aspas, bem batida, do feminino e do empoderamento da mulher. Então, se alia a fome com a vontade de comer, aí vira um discurso que é para boi dormir, que é para convencer as mulheres do empoderamento, do potencial, da luz divina, do sagrado feminino, de todo esse monte de baboseiras que a própria doula, e eu desafio vocês, doula, a demonstrar o contrário, não incorporou na tua vida. Você é isso? Você, como doula, é isso? Nas tuas relações com o teu marido, você é isso? De verdade? Né? Essa é a questão. Você é isso na sociedade? Você é isso quando você vai no cartório? Quando você fala com o teu próprio médico, com a tua mãe?
você é, senão você não vende isso para nenhuma mulher. Então, hoje, a questão da doula, que é uma busca, no fundo, a busca pela doulagem, ela está vinculada a um desejo feminino totalmente legítimo das mulheres de hoje, ou seja, de 20 anos para cá, de entender e buscar o próprio feminino. Só que aí elas não fazem isso, elas acabam tendo um trabalho e tentam fazer isso na outra mulher, projetam lá na outra mulher e julgam, inclusive, né? E aí tiram o corpo fora também quando se trata de assumir responsabilidades. Então, a doula, ela só pode vender, entre aspas, vender o empoderamento feminino se ela demonstrar, assim como o médico tem que demonstrar, não é isso que a gente pede para o médico, gente? Que eles mostrem a taxa de cesárea deles? Então, quero que você me mostre a tua taxa de empoderamento de mulher. Senão você não vende isso para ninguém. Então, a gente precisa aprender a, como se diz aqui, como os nativos norte-americanos falam, a andar, caminhar a nossa fala. Então, eu faço o que eu prego. Então, o que aconteceu nesses anos todos, porque eu venho tentando fazer isso desde muitos anos, desde o começo da Amigas do Parto, é que a gente precisa atentar para uma dimensão mais profunda, porque se a gente vive numa sociedade como a nossa, totalmente apodrecida de valores, em que, na verdade, o dinheiro é o que comanda e o poder pessoal do ego é que comanda. A doula, como eu sempre falo, não vem da Lua, não vem de outra galáxia pura, incontaminada. Ela vem desse mundo. Ela assistiu a televisão, ela está no Instagram, ela tem que ganhar a vida, ela está buscando a si própria. E aí? Aí, assim, quando a gente quer empoderar a mulher, a gente está querendo fazer uma coisa que é antissocial. A gente está indo na contracorrente das novelas, da televisão, da social media, de toda essa parafernália. E não só. E a gente está lidando com pessoas que vendem o que elas não são. Isso em todas as áreas. Em todas as áreas. A pessoa pode se mostrar uma excelente, sei lá, uma pessoa do bem, uma pessoa que quer o bem, que faz, que ajuda os outros, e na verdade, tem outras coisas. A gente vê isso o tempo todo. Para não falar da venda de qualquer produto em nome de Deus. Se Deus é comercializado desse jeito, imagina os outros valores. Então, a deusa tem que estar presente no trabalho da doula, que é se dar conta disso. Se ela for honesta, aí que entra a sua ética. A ética da doula entra quando ela tem a honestidade de olhar para si, perceber onde é que ela está no mundo, né? Onde se coloca na social, quais são os seus condicionamentos, e aí o que ela precisa fazer para evoluir, para alcançar aquela atuação social que ela deseja, que é extremamente louvável. Extremamente louvável, eu acho que é essencial, mas temos que ter essas doulas. Agora, esse é um caminho mais longo, por isso que quando eu comecei a lançar isso 20 anos atrás, eu fui ostracizada. Por quê? Porque isso não rende dinheiro imediatamente. Isso requer um trabalho de autoconhecimento. Isso não é marketing. Mas a gente viu o que aconteceu. Está cheio de mulheres que já sofreram nas mãos das doulas. Eu mesma recebi inúmeros... quando eu estava mais atuante na humanização do parto, e eles sabiam que eu falava as coisas, né? Eu falava, aí não ficava quieta, baixava a cabeça, com medo. Aí eu recebi várias mensagens. Então, a ética da doula é ela com ela mesma, em primeiro lugar. E o que ela for fazer depois lá fora, com as mulheres, vai nascer disso. Ela pode errar, tudo bem. Mas de onde vem o erro, né? A gente tem que entender isso, de onde vem. Porque não é isso que a gente vê. As doulas acabaram se protegendo num grupo para se... É como uma lobby, né, de políticos, os advogados fazem isso, enfim, né? Você está protegido, os médicos, né? Está protegido pelo teu grupo. Você tem uma forma de atuar.
se a mulher não estiver satisfeita, é problema dela, porque eu estou na paz de Deus, eu atendi a tua necessidade, sei lá o quê, e assim vai. Enfim, isso é a hipocrisia que a gente vê todos os dias, né? Sim, e tem uns detalhes, né? Por exemplo, acabam se usando os valores, esses valores, para tentar padronizar algumas abordagens. Sim. Então, por exemplo, em nome do amor, eu vou fazer esse trabalho assim, assim, assado, mas esse trabalho não pode jamais ser padronizado, protocolado de uma forma rígida, porque, inevitavelmente, como você falou, a doula ela vai se deparar numa abordagem mais íntima com essa mulher. E essa intimidade precisa ser primeiro nela, porque é um mundo desconhecido. Sim, e depois essa coisa do amor, em nome do amor, o que, que é o amor? Pois As é. pessoas matam por amor, as pessoas estão sofrendo, chorando por amor, as pessoas estão presas no amor. O que, que é amor? Amor do quê? Entendeu? Não sei, o que, que é amor? Por isso que a gente precisa estudar psicanálise pós-junguiana. Porque aí a gente entende que tem uma diferença entre o que o ego quer e o amor do ego e um amor mais verdadeiro, que às vezes o ego consegue abraçar. E é isso que é o objetivo, inclusive, da análise. Chegar nesse lugar. Mas assim, o ego, a princípio, se ele não tiver nenhum trabalho de autoconhecimento, ele só quer o dele, ele só está olhando o umbigo dele. E ainda assim, está cheio de gente que fez um monte de trabalho de autoconhecimento que continua da mesma forma. Porque é bem fácil você esconder as tuas verdadeiras intenções numa sociedade cheia de maquiagem. Por isso que a psicanálise pós-junguiana, feita, bem feita, né? E ela leva a essa distinção para que você possa reconhecer. Então aí você vai reconhecer se aquele desejo da mulher de não sofrer dor no parto, né? Aonde que ele está enraizado, né? Quanto que ele está enraizado, quanto que dá para trabalhar com ele e ajudá-la a superar. Como eu sempre falo, eu tinha uma paciente que eu atendia já, né? Eu tinha já um vínculo com ela, atendia faz tempo, ela engravidou e inclusive vimos sonhos sobre bebê, danana. Ela queria, de primeira, ela falou que queria fazer uma cesárea porque ela tinha muito medo da dor. Ela vinha de uma família, a mãe, ela nasceu de cesárea, as outras irmãs também, ela tinha muito medo. Ela acabou tendo um parto domiciliar. Eu não forcei nada, mas isso veio como um processo da processo analítico, né? Veio naturalmente. E ela nunca se arrependeu, não aconteceu nada. Inclusive, foi uma outra paciente minha que virou doula, que foi a doula dela. E assim a gente vai nascendo, vai crescendo, porque é o natural, é o espontâneo. E eu percebi que essa moça tinha uma dor no parto por causa de algum tipo de vida anterior, de trauma que ela estava carregando. A gente explorou até o trauma da mãe, talvez. Não encontramos nada assim significativo, mas enfim, tinha alguma coisa. Mas fomos caminhando. Eu não aprofundei demais nada de vidas passadas, não, porque não era o momento, o caso, e ela chegou num parto. Mas é claro que demora, né? A gente, assim, eu estava já acompanhando a moça, então foi toda a gravidez. Como é que você, doula, chega no último, né, minuto dos 45 para resolver, para fazer o parto? Porque aí você vira realmente uma técnica, tipo técnica de enfermagem. É isso que você quer? Se for isso, fique, beleza. Mas isso faz parte da ética também. É saber o que eu quero, o que é bom para mim, o que eu consigo fazer. É isso que você consegue fazer? Faça, mas não venda que você está fazendo empoderamento feminino, assim, que você vai transformar a mulher numa deusa parindo debaixo da lua cheia. Porque aí se mistura muita fantasia, né? Eu sempre percebi que a maior dificuldade mesmo é trazer o discurso para a realidade, né? A maior dificuldade do ser humano, acho que é essa, né, Sem dúvida. Adriana? O discurso, a ideia que seja para a realidade, né? Exatamente. Por isso que entra a psicanálise, eu não quero. É um fato, porque a psicanálise é exatamente esse link entre isso e isso. E nesse meio
de campo aqui está cheio de poluição, né? Então, aí, porém, para fazer essa despoluição é preciso de pessoas honestas. Eu notei o quê? Que tem pessoas que podem falar que querem, mas na verdade não fazem. Então, assim, existe um elemento muito pessoal, muito único de cada um. Assim, a gente precisa educar as pessoas. Tem pessoas de todos os tipos no mundo, tanto no âmbito das doulas, quanto no âmbito dos médicos, e quanto no âmbito das parturientes. Então, o que é que você quer? Tinha uma outra parturiente que também, uma outra grávida que também acompanhei, ela vinha de cesáreas, ela fez um parto natural, mas não são coisas que eu, graças a Deus, como trabalho com a psique e não com o parto, porque eu não aguentaria ver certas coisas, acho assim terrível. Então a doula tem que ter muita força, porque eu trabalho com a psique, então eu vou trabalhando com a psique e aí espontaneamente algumas flores brotam, que é como deveria ser. E eu acho que a doula deveria aprender a trabalhar mais com a realidade feminina e com a mulher e consigo própria, porque você é uma mulher, né, doula? E aí permitir que algo se desabrote, senão vai ser mais uma imposição, mais uma venda de purpurina. Como que você vê hoje assim essa evolução da houve a evolução da ética ou não, Adriana? Houve regressão? Não, houve caos, porque a humanização ela foi lançada, as principais representantes da humanização lançaram a doula como a panaceia que resolvia tudo e que nem te fazia sentir mais dor. Você estava assim no paraíso, tudo ia de bom ia acontecer se você tivesse uma doula. O que aconteceu nesses tempos é que isso se proliferou, né? Assim, isso é fácil de vender, tanto para as mulheres quanto para doulas, né? Rende cursos de doula, rende dinheiro, rende, né, partos. Então, assim, seguir esse caminho. O que aconteceu é que tem mais gente, as pessoas quebraram a cara, basicamente. Tem doulas que perceberam que elas não estão preparadas, que perceberam que querem mais, que sofrem com a situação, né? Que se dão conta que elas se encontram numa saia justa, bem complicada, né? Nesse meio entre família grávida, parturiente depois, marido, família, médico, hospital. Esse é um contexto, não é fácil de lidar. Então elas perceberam e tem mulheres que já sofreram muita situação desagradável com doula e que se dão conta. Então tem mais senso crítico por causa da experiência, né, dos dois lados. Por isso que eu volto novamente a falar, porque hoje tem uma possibilidade de ser ouvido, porque a experiência mostrou. Uma vez eu escrevi um post, isso já tem anos, da mulher assim, super informada das evidências e tudo que acaba em cesárea, entendeu? E era um caso, inclusive, real, de uma mulher conhecida e não conhecida da mídia, mas, enfim, uma pessoa do mundo da humanização que tinha uma consciência, que buscava, mas tudo foi feito nessa abordagem hiperracional. Voltando à questão da ética, ela não se situa num campo que é relacional, não aqui do racional só, porque esses princípios que eu estava mencionando, eles dizem respeito à nossa relação com o mundo e com as pessoas, com o mundo inteiro, incluindo os animais, a terra, as plantas e as pessoas. Então, você saber de evidências não tem nada a ver com ética. Tanto que a gente tem um monte de gente que sabe de coisas, pode até ter um PhD e é um psicopata, assim, não significa nada ter conhecimento racional, não quer dizer que você seja ético. A ética tem uma racionalidade no sentido que tem uma lógica interna, ela não é só para te agradar. E aí que vem a outra questão do amor. Porque se você não tem ética, também o amor é uma porcaria, uma meleca. O amor é bonitinho, é para você manipular a situação, para você ficar bem, para outra ficar bem, para você não ter problemas, para ter cliente. É isso que também a gente vê toda hora. Você entra numa loja, querida, meu amor. Que amor, gente. A pessoa está querendo vender o negócio e está precisando adoçar a relação para não ter conflitos. Típico. Então,
a ética dá uma limpada aqui também, aonde que faz com que quando você dá a mão e é carinhosa e é doce, é porque realmente faz sentido. E não porque você está querendo agradar para não ter problema, porque você não sabe o que fazer, você está apavorada ou você quer manipular. Aí que entra a ética. Isso é o que mais falta, tanto na administração do conhecimento como na administração das relações, onde tem os sentimentos. A limitação de uma visão para uma racionalização ou para protocolos e conhecimentos só fisiológicos, para a doula não é uma boa ética, assim, para ninguém, né? Mas, assim, especificamente para a doula não é uma boa ética. Ela precisa aprender a se relacionar com a pessoa. E quanto mais ela tem uma visão mais ampla do que está acontecendo, ela é como se fosse assim, ela não vai ficar numa relação superficial, ela vai saber com o que ela está lidando, mesmo que a gestante não enxergue. Mesmo que a gestante não enxergue, exatamente. Não tem como ter um protocolo, tem como ter orientações gerais, aí vem novamente a ética, mas não tem como ter um protocolo. E, só que para saber fazer isso, a doula precisa estar mais profundamente ancorada nela mesma. Né? Ela tem que encontrar o bendito do sagrado feminino dentro dela, de verdade. Então, eu acho que é um serviço, a doulagem é um serviço da deusa, literalmente, assim, é um serviço em função de um feminino, mas que transcende a mulher na tua frente, transcende você, de todas nós. E é nesse momento tão delicado que eu parto, que ficou por fora, né, de toda a luta feminista, e é um momento feminista, ficou por fora por razões compreensíveis, assim, não é uma falha, mas é porque já chegamos no momento em que a gente tem que incorporar novos valores e incorporar na nossa visão de mulheres libertadas, né, ou desejando isso, o parto e a maternidade e a amamentação. Essa nossa realidade biológica, que também é afetiva, que também é relacional, que muda a gente, tudo isso. Não é só na cabeça e no social, apesar que isso também é social. É uma abrangência bem maior do que se fala, mas é essa nossa sociedade é complexa e a doula se encontra, ela não trabalha num escritório, né? Não trabalha tipo num cartório que tem exatamente isso para fazer. Ela é tipo meio solta, né? Em muitos âmbitos, então essa é a sua realidade. E ela precisa estar preparada para isso. E continuar esse trabalho de educação mesmo, né, Adriana? Educação de si, educação do mundo, das mulheres, saber até onde para ficar o trabalho de vocês mais leve, que não é fácil. Outro dia tinha uma doula que entrou em contato comigo que queria vender os cursos Amigas do Parto, porque ela estava cansada de ser doula. Ela estava assim, ela é muito puxada, muito puxada. Ela falou, não, eu vou passar a vender os cursos de vocês, ter uma vida mais leve, porque já deu, depois de uns anos já não aguentava mais. Exatamente. Então, agradeço você, Raquel, e a participação de todas. E a gente se vê ainda mais para frente para uma próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau.